Sou Valentim Nardelli, mais conhecido como Nardelli. Sou o responsável pela Web TV 26 de agosto. E estamos aqui hoje para entrevistar o nosso amigo vereador Murilo e o nosso amigo também, o Wagner, né? Wagner de Souza, pastor Wagner, né? Então a palavra agora com o Murilo para conversarmos sobre a eleição da presidência do Poder Legislativo de Navegantes que ocorreu na semana passada. A palavra com você. Obrigado, Nardelli, obrigado, Wagner, meus amigos aqui, obrigado pela oportunidade. Falar um pouquinho de alguns assuntos e podemos começar já falando sobre a eleição da Câmara Municipal de Vereadores de Navegantes, que tivemos no dia 17, na segunda-feira, dia 17, a eleição da mesa para o ano 2019. Houve uma polêmica gigantesca, até mesmo porque aconteceram algumas situações, algumas conversas de bastidores, na qual a oposição, em sua parte, foi excluída. Tivemos aí uma chapa formada por um vereador Bucheiro de presidente e o vereador Cirino, que até então era da oposição, formando essa chapa junto com outros dois vereadores, o vereador Samuel e o vereador Meio Quilo, onde nós tivemos toda uma dificuldade e uma impossibilidade de montar a chapa, sendo que há um mês e pouco atrás, o meu candidato a presidente, até menos, o meu candidato a presidente era o Cirino, justamente porque ele se mantinha, estava se mantendo na oposição. Nosso candidato, meu e do vereador Paulinho, era o vereador Cirino, e não sei por qual motivo, houve uma aproximação do Cirino com o prefeito Emílio, com os vereadores da base do governo, que lançaram essa chapa, deixando a oposição totalmente desarticulada. Tentamos, na última semana, ali, colocar o Paulinho como candidato da oposição, mas infelizmente não conseguimos formar a chapa, mostrando mais uma vez que a Câmara se comportou como um puxadinho da Prefeitura, doutor Nardelli. Um puxadinho da Prefeitura, que infelizmente uma intervenção do prefeito municipal junto com os vereadores da base, que aconteceu essa união, deixando a situação confortável na casa e a oposição parcialmente rachada neste momento político do município de Navegantes. Inclusive, vereador Murilo, eu acabei entrando num embate na mídia, né, com o vereador Cirino, onde que ele disse que é porque eu perdi eleições que eu estou contra essa situação. Não, é uma questão de coerência. É que se está de um lado, fica para um lado. E ainda analisando passo a passo. E, vereador Murilo, ele diz, inclusive, na conversa comigo, de que ele convidou a oposição, eu queria que você me dissesse sobre isso, que ele convidou a oposição para que arranjasse uma chapa que ele aceitaria apoiar, mas que ele não seria candidato. Ele falou assim. Aí, depois ele coloca de que o ex-prefeito Bob, né, ele cita, ele convidou ele para ele ser o presidente, pela situação. Ele disse, não, eu não quero ser presidente, não quero. Depois, na sexta-feira, que na segunda ia ser a votação, aí teria sido convidado para ser o vice, e ele incrimina a oposição dizendo que a oposição não deu mais trela, não se organizou, não se preparou para a presidência. O que você me diz a respeito disso? O vereador Cirino faltou com a verdade neste caso, porque um mês e pouco atrás, acredito eu e o vereador Paulinho, nós estávamos fazendo um trabalho de campo aí. Dentro do carro ele pediu o apoio, eu prometi o voto para ele, e quando eu prometo eu não volto atrás, salvo uma situação muito absurda. Prometi o voto para o Cirino ser o candidato de oposição, até mesmo porque ano passado eu fui candidato e não consegui formar chapa, mas fui até o fim, e ele agora vem com esse assunto, esse papo aí que não lançou o nome. Ele pediu voto para a gente, ele tentou articular, mas como ele não conseguiu articular talvez uma chapa, que eu não sei, conversa com outros vereadores, ele foi para negociar com o governo lá no gabinete do prefeito, junto com os vereadores de situação.
E também faltou com a verdade que falou que foi na sexta, 2 dias antes da eleição, 2 ou 3 dias antes da eleição, que o Cheiro convidou ele. Não, essa conversa de bastidor já existe há algum tempo na casa e eu fiquei absolutamente indignado por esta situação, por eles ter tido essa conversa de gabinete com a situação, sendo que nós somos oposição esse tempo todo, e ele falou que em momento algum lançou seu nome. Na realidade, ele lançou o nome, desarticulou a oposição, porque eu poderia ter articulado, qualquer outro vereador de oposição poderia ter se articulado. Nós não se articulamos, enquanto nós ficamos ali parados, ele foi negociar com o governo. Então esse tipo de atitude eu não admito. Para mim, a verdade tem que vir à tona. Viu, vereador? Eu faço política desde 1984. Já vi de tudo, mas numa situação igual a essa, confesso que não. Porque ele, sendo da oposição, dá atribuição aos demais da oposição para que organizem a presidência. Mas que oposição é essa? Ele devia dizer que não, eu sou candidato. Ou então, Murilo, você é candidato, eu sou vice. É isso que ele ou falou. fulano. Meu Deus, era o mínimo que ele tinha que fazer, entende? Agora, eu estive 30 dias na Câmara de Vereadores, o vereador Cirino sabe de que eu fiz o possível, né? Foram aprovadas 5 projetos de lei foram aprovados, transformaram-se em lei, foram sancionados. Dentre elas, seria a questão de não trocar, por exemplo, né, o apoio político em troca de furar a fila na saúde, por exemplo, né? Está aprovado, mas ele, que era oposição, por que ele não está lá parado, ninguém tomou providência? Né? E agora ele chegar, criticar, como ele criticou. Nos 30 dias que eu estava lá, eu chegava em casa e dizia para minha esposa, olha, realmente o Cirino é fogo, porque ele fala a verdade, fala para o prefeito, chama o prefeito a atenção, e agora, de repente, fico sabendo que está tudo junto. Daria quase para se dizer, virou farinha do mesmo saco. Aí não dá, né, vereador? Aí não dá. O senhor falou lá atrás em coerência, a palavra-chave dentro daquilo que eu acredito que um político deva fazer. Vamos esquecer um pouco direita e esquerda, mas independente da ideologia do candidato, do partido dele, que nível está na política, a coerência tem que estar em primeiro lugar. Eu admiro políticos de direita, ou de esquerda, ou de centro, que seja, que tem uma coerência. Ou quando se muda de lado, se caso ele tenha mudado, de fato, a pessoa tem uma justificativa muito boa. Não é porque o interesse particular meu, eu quero ser presidente, ou lá na frente o prefeito, ou deputado, que eu vou passar por cima dos meus princípios. E mais, se for só uma decisão dele, mas que prejudica. Agora fica numa situação que a gente passa por mentiroso. Poxa, o Cirino, era o meu candidato. Eu ia votar independente se o meu grupo político gostasse ou não, eu ia votar porque eu prometi, e por ele ter votado comigo no passado, votamos em branco, eu fiquei numa situação de apoiá-lo mesmo. Até porque eu creio que ele seria um bom presidente. Agora, vim fazer esse acordo todo, né? O vereador Cheiro, eu cobrei, do vereador Cheiro, vereador Valmir, né? Eu cobrei, ele vai fazer uma cirurgia dia 8 de janeiro. Vai fazer uma cirurgia dia 8 de janeiro, e dia 9, já também que acertado para o Cirino assumir. Eu perguntei, quem vai assumir a casa? Né? Nada contra a cirurgia do vereador Valmir, vai fazer uma cirurgia do coração. Sim. Já falei, orei, estou orando pela vida dele, desejo toda sorte de bênçãos na vida dele, não estou torcendo contra não, tá? Por favor, né? Uma coisa é o ser humano, outra coisa é a questão política. Você fala muito bem isso. Com certeza. A discussão não é, doutor Adélio, isso é política experiente, sabe isso, assim, né? Temos que separar a questão política da questão pessoal. Porém, né, isso comprova que o Cirino vai assumir um tempo para a Câmara de Vereadores, dando aí ênfase àquilo que nós estamos falando aqui, que foi tudo conversa de bastidores para o interesse particular do vereador Cirino sobressair sobre nós, vereadores de oposição, e sobre milhares de pessoas na cidade, no nosso município, que acreditam na oposição. E quando eu falo oposição, eu não falo oposição para ser contra o pior melhor, contra A ou B. Oposição para as coisas erradas. E a cidade de Navegantes tem muita coisa errada na administração pública. É verdade. É interessante porque ele coloca, quando ele debate comigo, que ele
poderia ter sido presidente da Câmara se ele tivesse dado o nome para a oposição. Poderia ter sido prefeito porque o Bob Carlos queria que ele fosse o presidente. Aí por que ele aceita uma vice-presidência? E logicamente porque sabe que o vereador Cheiro vai fazer uma cirurgia que vai ficar, de repente, 30 ou 90 ou 120 dias, sei lá, afastado. Então, quer dizer, por que ele aproveitou a presidência direta, né? Mas, como eu falei no início, eu sempre falo, aqui é a verdade, somente a verdade. Ele coloca no final da nossa conversa que está à disposição para conversar pessoalmente comigo. Não, o negócio de bastidores para mim não tem, vamos às claras. Então, a Web TV 26 de agosto está à disposição de todos, inclusive do vereador Cirino, para que ele venha aqui para nós debater. Então, não tenha dúvida quanto a isso. Valeu? Muito obrigado. Isso é importante, né? Dar a oportunidade do contraditório, né? Obrigado, Murilo, então, por essa maravilhosa entrevista. Estou à disposição, né? Disposição e